Hi, students. How are you? Are you okay? So, in today's class, we are going to do a review, right, guys? Nós vamos fazer uma breve revisão sobre um assunto que vai estar presente lá na prova de vocês, que será no dia 9 de novembro, right? Então, essa é a nossa última aula antes da prova, tá? A próxima semana, esse resto de semana e a próxima semana vai ser semana de prova, então nós não teremos aula nesse período, apenas provas, né? E hoje nós vamos revisar. Por que eu optei por fazer isso hoje, revisar esse tema que já é um tema trabalhado? Pela deficiência que eu vi, tá? Pela forma como alguns alunos fizeram a atividade, ok? Então, nós estamos aqui no Simple Present, né? Que já é um tema recorrente. Pessoal, só relembrando, o Simple Present, ele é um tempo verbal, né? Nós temos vários tempos verbais, então nós vamos ter tempos verbais para presente, passado, futuro. E o Simple Present, ele é um tempo verbal que nós vamos utilizar para descrever ações no presente. O próprio nome já diz, present, Simple Present, ok? Então, quando que nós vamos utilizar o Simple Present? Isso é muito importante. Nós vamos utilizar o Simple Present para descrever routine, habits and facts. Rotina, hábitos e fatos, ok? So, keep this in mind. Mantenha isso em mente. Pessoal, aqui, né, nós temos os pronomes pessoais, tá? Que são os pronomes que nós conhecemos em inglês. Deixa eu colocar aqui para vocês rapidinho, né? Vocês podem estar anotando aí no livro de vocês, no caderno de vocês. Isso aqui é uma review. Então, nós temos o primeiro pronome pessoal aqui, que é a primeira pessoa do singular, I, eu, né? You. Pode ser você ou vocês. Aqui, tá, gente? Nós utilizamos para o singular e para o plural. You, você. You, vocês. You are my student. Você é meu aluno. You are my students. Vocês são meus alunos, tá? Então, o you você utiliza tanto no singular quanto no plural. Mas todas as regras que nós formos utilizar, tá? Que nós utilizaremos daqui para frente vai ser para plural, ok? A gente vai sempre usar ele como se a gente estivesse usando plural, mas ele pode ser utilizado no singular e no plural, ok? We have he, ele, she, ela, it. Aqui, esse it, você precisa ter muito cuidado, porque ele vai significar ele ou ela, mas nós vamos dizer que isso aqui é neutro. O que isso significa, teacher? Que um pronome neutro, tá, pessoal? Você vai poder utilizar para coisas, né? Objetos, animals, lugares, ok? Mas nós não vamos utilizar para pessoas, alright? E aqui nós temos we, nós, e they, eles ou elas, tá? Então, você tem uma lista de pronomes pessoais. Essa lista é muito importante, ok? Se você ainda não guardou ela aqui, releia, escreva e reescreva, porque essa lista é muito importante, tá, gente? Então, quando eu tenho os pronomes pessoais, vocês observaram com certeza que nós temos 3 pronomes que estão destacados, né? Que é he, she e it. Teacher, por que a senhora destacou esses 3? He, she ou it, nós vamos chamar de terceira pessoa do singular, tá? Então, he, she ou it é a terceira pessoa do singular. Coloca isso aqui, ó, deixa guardadinho aí na sua cachola. He, she, it, terceira pessoa do singular. Repeat, guys. He, she, it,
terceira pessoa do singular, ok? Aí nós vamos passar aqui para o próximo slide. Eu vou apagar aqui, mas se você quiser escrever, você dá uma pausa, certo? E você escreve. Prontinho. Aí nós vamos aqui para a próxima imagem. Galera, aqui, quando eu tenho simple present, né? Nós vamos ter a forma afirmativa e a forma negativa. Teacher, por que isso é tão importante? Vamos pensar o seguinte. No português, quando eu falo, eu moro em Bragança, esse é um fato sobre a minha vida, né? Na forma negativa, eu não moro em Bragança, tá? Então, aqui nós vamos usar o don't para fazer essa negativa, don't. E, pessoal, é isso aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê, teacher? Porque algumas pessoas, quando você vai passar uma frase afirmativa para a forma negativa, não é só usar o don't ou o doesn't para a terceira pessoa do singular. Ele tem que estar posicionado, né, corretamente dentro da frase, tá? Então, na forma negativa, nós vamos usar don't, tá? E para quem que nós vamos usar o don't? Olha só. Vocês lembram da listinha que a gente fez ali, de pronomes pessoais? Então, quando eu tiver os pronomes they, you, I e we, toda vez que eu tenho esses pronomes, tá? Eu vou usar don't para fazer a forma negativa. Exemplo, they don't, you don't, I don't, we don't, ok? Eu vou abrir aqui para vocês uma outra coisinha, tá? Vou mostrar aqui para vocês em um quadro branco. Por quê? Presta atenção aqui comigo, tá, pessoal? Eu estou fazendo isso porque realmente é necessário. Vai estar lá na prova de vocês, então acompanhe. Então, nós vamos ter os pronomes pessoais I, you, he, she, it, we, they, né? E aí nós vamos ter as partículas negativas, que pode ser don't e doesn't, né? Anotem aí, tá? O don't nós vamos usar com I, you, they, we, tá? Então, o don't eu só posso usar com esses pronomes, só vou poder usar com eles, tá? E uma outra coisa, quando o sujeito estiver no plural. Então, presta atenção. Se você tem uma frase, né, que não apareceu o pronome pessoal, não apareceu I, não apareceu you, não apareceu they e não apareceu we. Apareceu um nome próprio, o sujeito está no plural. Por exemplo, Raquel and Carla, 2 pessoas, plural. Se a minha frase estiver na negativa, eu vou usar don't, ok? Raquel and Carla don't work at the bank. A Raquel e a Carla não trabalham no banco. Raquel and Carla don't go to a Juruteua. Raquel and Carla não vão para a Juruteua. Raquel and Carla don't study art. A Raquel e a Carla não estudam arte, tá? Então, esse don't, presta atenção. Quando que você vai usar ele para fazer a frase negativa? Quando o seu sujeito for I, you, they, we, ok? Ou então quando o sujeito estiver no plural, tá? E aqui nós vamos usar agora o doesn't, né? Pessoal, o doesn't a gente vai usar com he, she, it. Ou então, quando o sujeito estiver no
singular. Teacher, eu não sei o que é um sujeito. Pessoal, quando a gente fala de sujeito da oração, tá? É a pessoa, aquilo que realiza uma ação. Exemplo, se eu disser para vocês, Maria plays the piano. Maria plays the piano. Quem é o sujeito dessa minha oração? Maria, né? Quem é que toca o piano? Maria. Então, Maria é o sujeito da oração, tá? Então, o sujeito é aquilo, aquela pessoa, aquela coisa. Pode ser um animal, tá? Pode ser um gato, pode ser um cachorro, pode ser, enfim, é o que realiza a ação, tá? Então, vamos pensar sobre outra coisa. The cat sleeps on the sofa. The cat sleeps on the sofa. Quem é o sujeito dessa oração? O gato, não é uma pessoa, né? The cat. Então, o gato dorme no sofá. O sujeito da oração é o gato, é quem realiza a ação dormir. Ok? Então, eu espero que esteja bem clara essa questão do sujeito para vocês. Alright? Vamos continuar aqui. Então, o doesn't na negativa, você vai poder usar com he, she ou it. Ou então, quando o teu sujeito, quando quem estiver realizando a ação estiver no singular. Right? Deixa eu continuar aqui com vocês no meu slide. Só mais umzinho, tá, pessoal? É rapidolinha. Promise. Nós vamos ter agora, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, nós temos a forma afirmativa e a negativa usando o doesn't. Observe aqui. She doesn't. He doesn't. The dog doesn't. Right? Pessoal, qual a posição de don't ou doesn't dentro da frase? Depois do sujeito, antes do verbo, tá? Olha aqui, o verbo é watch. Aí nós temos doesn't antes do verbo. O verbo aqui é study. Nós temos doesn't antes do verbo. O verbo aqui é sleep. Nós temos doesn't antes do verbo, tá? Então, quando a gente for escrever uma frase que está na forma afirmativa para a forma negativa, aonde que eu vou utilizar o doesn't? Antes do verbo, tá? Antes do verbo da ação. Então, você tem que procurar o verbo da frase para você usar essa partícula negativa antes do verbo. E é o verbo principal. Como assim, teacher? O verbo principal. O que é isso? Pessoal, às vezes uma frase, ela vai ter mais de um verbo. Então, você tem que pensar qual é o verbo principal. Exemplo, se eu falar para vocês, eu quero comer pizza, né? I want to eat pizza. Qual é o verbo da minha ação? Eu tenho dois verbos, o verbo querer e o verbo comer. Qual é a ação que eu quero realizar? Comer, né? Então, comer é o verbo principal da minha oração. I want to eat pizza, ok? Então, esse doesn't, tá? Esse doesn't, ele vai vir antes do verbo, alright? Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Aí nós vamos ter a forma interrogativa, importante porque nós estamos trabalhando na forma interrogativa, ok? Então, observem, na forma interrogativa, o que nós vamos utilizar? Lembra que na forma negativa a gente utiliza o don't e na forma don't ou doesn't, né? Na forma interrogativa, nós vamos utilizar o verbo do ou o does, right? Do ou does. Então, nós temos you watch TV. Do you watch TV? The boys have breakfast at 7:15. Do the boys have breakfast at 7:15? She sleeps at 9:30 p.m. Does she sleep at 9:30 p.m.? The baby cries a lot.
Does the baby cry a lot? Ok? Então, deixa eu escrever aqui para vocês rapidinho, antes de a gente terminar, que já está bem grande, né? A gente vai poder usar o do, tá? Usar o do com, usar com. Nós vamos usar o do com I, you, they, we e também no plural, né? Observem o segundo exemplo que nós temos. Plural. Observem esse exemplo aqui. The boys. The boys had breakfast at 7:50 a.m. Então, aqui, galera, o do, ele vem antes do sujeito, né? Então, nós temos o sujeito da oração e o do, ele vai vir antes do sujeito. Aí, nós vemos, a gente vem para cá, para esse ladinho, né? Aí, vou colocar bem aqui, tá? O does, a gente vai usar com a terceira pessoa do singular. He, she, ou it. Ou então, quando você tiver uma frase no singular. Jesus, está tudo errado. Oh, gosh, singular. Ok. Right? Então, quando que nós vamos utilizar o does? Com he, she ou it, tá? Deixa eu passar aqui para vocês rapidinho um exemplo, tá, galerinha? Então, observem o seguinte exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Prometo que já vamos acabar, tá? Eu vou passar uma atividade para vocês lá no livro positivo, mas eu vou dar as instruções lá pelo WhatsApp. Então, nós temos a seguinte frase. I like pizza, tá? Quem é o sujeito dessa oração? A primeira pessoa, I, tá? Pensem sobre isso. O sujeito, ele realiza a ação. Então, ele está aqui, nesse tipo de frase, ele geralmente está no começo da frase. I like pizza. Para fazer a forma interrogativa, a pergunta, do I like pizza? Ponto de interrogação. Do I like pizza? Ok. Depois, he likes pizza. Pessoal, aqui o verbo like está likes porque ele está conjugado na forma afirmativa. Lembre-se que quando nós escrevemos a forma interrogativa, o verbo não pode estar conjugado, tá? Does he like pizza? Ok? Teacher, por que a senhora escreveu do no primeiro exemplo e escreveu does no segundo exemplo? Pelo pronome, tá, pessoal? Pelo pronome. Quando nós temos I, you, they, we, nós vamos utilizar do. Quando nós temos he, she ou it, terceira pessoa do singular, nós vamos utilizar does. Alright? Mais um exemplo para finalizar. Maria and Anna go to Belém. No, Maria and Anna go to the bank. Right? Forma interrogativa. Do. Observem como é fácil, gente. É só você usar o do antes do sujeito. Quem é o sujeito? Maria e Ana. Do Maria and Anna go to the bank? Ponto de interrogação. Right? Go to the bank. E mais um exemplozinho para finalizar. The dog sleeps on the floor. O cachorro dorme no chão. The dog sleeps on the floor. Pessoal, dog singular, né? Se é singular, eu vou usar does. E does vai vir antes de the dog, tá? O cachorro. Does the dog sleep? Olha como o verbo muda, tá, pessoal? Porque aqui, quando nós temos singular, o verbo está conjugado, mas a forma interrogativa, o verbo não pode ser conjugado. Does the dog sleep on the floor? Ok? E assim fica a nossa frase interrogativa.
right? Então, aqui, pessoal, você tem que lembrar que do e does a gente utiliza para fazer a forma interrogativa. E que eu vou usar o do para I, you, we, they. E o does eu uso para he, she ou it. Ou então para singular, porque é a terceira pessoa do singular. Os exercícios para vocês lá do livro, galerinha, eu vou mandar as instruções pelo WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me enviar. Just be patient, right? See you guys. Have a nice week and study hard. Estudem bastante. Bye bye.